Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo agora a gente vai começar a falar sobre inferência estatística, mais particularmente sobre estimação de parâmetros, né? A gente vai falar sobre dois tipos de estimação de parâmetros. Vamos falar sobre a estimação de uma proporção e a estimação de uma média, né? Essa primeira parte vai ser de uma proporção. Então vou começar relembrando aqui a distribuição Bernoulli e a distribuição binomial. Então vamos a um exemplo. Suponha que nós temos uma população e nessa população 70% das pessoas são a favor de um projeto e 30% não é a favor do projeto. Então nós temos aí o parâmetro que é a probabilidade de sucesso, no caso aí 70. Né? Eu coloquei sucesso aí, que é uma forma mais genérica, mas nesse exemplo específico nós estamos falando na probabilidade da pessoa ser a favor do projeto. Então, suponhamos que eu vá sortear uma pessoa dessa população. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a distribuição, estou falando aí da distribuição Bernoulli. Né? A chance de eu sortear uma pessoa que é a favor do projeto é de 70%, e a chance de eu sortear uma pessoa que é contra o projeto é de 30%. Né? Basta eu aí atribuir o valor zero para se a pessoa for contra o projeto e o valor 1 se a pessoa for a favor do projeto. Essa distribuição ela é distribuída dessa forma aqui, né? Aqui tem um histograma. A esperança, né, que é a média, que é análogo à média, a esperança dessa distribuição é P, nesse caso 0,70, e a variância dessa distribuição é P1 menos P, sendo P 0,70 ou 70%. Certo? Mas, né, aqui n igual a 1. Mas suponhamos que eu acrescente aí mais pessoas. Eu não vou sortear uma pessoa, mas vou sortear várias pessoas dessa população. Então, eu tenho agora o novo parâmetro n, que é o tamanho da amostra. Então, eu estou falando agora da distribuição binomial. A distribuição binomial é quando eu faço vários ensaios de Bernoulli. Eu já tenho um vídeo sobre isso. Então, vocês vão lá e assistam, que eu só estou relembrando, passando rapidamente. Então, a binomial, ela faz o quê? Ela é o número de sucessos. Né? Então, se eu for sortear várias pessoas dessa população, eu quero saber quantas dessas pessoas são a favor do projeto A. Né? Então, o Y é o somatório dos X aqui sendo uma distribuição Bernoulli, né? Então, ele também é uma variável aleatória, mas neste caso aqui ele tem distribuição binomial. Aqui ele tem dois parâmetros, é o P, que é a probabilidade de sucesso, que aqui nesse caso é 70%, e N, que é o tamanho da amostra, que é 8. Né? Aqui, através daquela forma, a gente já tem aqui um vídeo também sobre distribuição binomial, a gente consegue calcular esses valores de Y, ou seja, se eu sorteasse 8 pessoas, que é esse exemplo aqui que eu estou fazendo, né? Se eu sorteasse 8 pessoas, qual seria a probabilidade de eu encontrar aqui o Y, né? Os valores de Y estão aqui embaixo, qual a probabilidade de eu ter nenhuma pessoa a favor do projeto A? 0%, aproximadamente, né, um pouco aqui por causa do arredondamento. Qual a probabilidade de eu ter uma única pessoa, ou seja, 7 pessoas contra o projeto? Eu tenho 0,1%. Né? As probabilidades maiores estão aqui entre 5 e 6. Né? Então, a probabilidade de eu ter exatamente 5 pessoas, sorteei 8, mas a probabilidade de eu ter 5 pessoas dentro delas que é a favor do projeto A, 25,4%. Então, tem como que eu calcular isso. Essa distribuição aqui está o histograma dela, tem uma esperança, ou seja, média, NP, né? Ou seja, o valor esperado de X é N, no caso 8, vezes P, nesse caso aqui 0,7, que dá 5,6. Ou seja, se eu sorteio 8 pessoas desta população, eu espero que 5,6, ou seja, entre 5 e 6 pessoas, sejam a favor do projeto A. Pode ser que as 8 sejam, pode ser que nenhuma seja, isso aí vai depender do acaso, né, da sorte. E a variância desta distribuição é NP vezes 1 menos P. Aqui só relembrando. Observe que se eu continuar, se o meu Y tem uma distribuição binomial e quanto maior for este N, ele vai se aproximar
de uma distribuição normal. Comparamos os parâmetros da normal, os parâmetros da binomial, como a gente já viu em vídeos anteriores, é o tamanho da amostra e a probabilidade de sucesso. Já os parâmetros da normal é a média e a variância. Né? Então, numa binomial, a média é NP é N vezes P. Então, esse Y vai se aproximar de uma normal com média NP e variância NP1 menos P. Certo? Então, vamos ver como isso acontece. Vamos aqui ver um exemplo de N igual a 2, ou seja, eu sorteei apenas duas pessoas. Então, aqui, essa parte cinza é a distribuição binomial e essa parte em vermelho é a distribuição normal. Né? Aqui eu peguei um P igual a 0,1. Então, a normal tem média 0,2, que é N vezes P, e a variância é NP vezes 1 menos P, sendo N igual a 2 e P igual a 0,1. Né? Você vê que a aproximação ainda não é muito boa. Aqui também em vermelho tem a distribuição normal, em cinza a distribuição binomial, aqui o n igual a 10. Então, se o n é igual a 10, o valor esperado, caso a probabilidade de sucesso seja 0,10, é 1, né? E a variância 0,9. Né? Então, você vê que a aproximação aqui ainda não é tão boa. Mas, se o n é igual a 150, ou seja, o n já está aqui grandinho, né? Você percebe que a aproximação já é bem significativa aqui. Muito boa. Então, aqui, como 0,10, né, é a probabilidade de sucesso de 10%, então se eu sorteio 150 pessoas, eu espero ter 15 pessoas, né, a esperança, minha média aqui é 15, e minha variância, NP1 menos P, dá 13,5. Né? A aproximação aqui entre a binomial e a normal já é excelente. E se n é igual a 1000, essa aproximação ainda é mais significativa. Então, eu vou usar este resultado, esta aproximação da distribuição binomial para a distribuição normal, para fazer a minha estimação do parâmetro de uma proporção. Então, eu vou chegar aqui na distribuição amostral de P-chapéu. O que é o P-chapéu? O P-chapéu é a proporção encontrada na amostra. Né? E qual é a proporção encontrada na amostra? Ou seja, se y, que tem a distribuição binomial, né, que ele é o somatório de Bernoullis, né? Y é o número de sucesso, y dividido pelo tamanho da minha amostra, n é a proporção da população. Ou seja, se eu sorteio 100 pessoas e 70, ou seja, 70 pessoas são a favor do projeto, então se eu pego 70 e divido por 100, eu tenho 0,7 ou 70%. Né? Então, basta eu dividir este número. E esse P-chapéu também é uma variável aleatória. Né? Como a gente viu, o y aqui, ele tem uma... À medida que o n é grande, ele é aproximadamente normal. Então, esse P-chapéu também vai ter uma distribuição normal, porque ele é a divisão do y, que tem uma distribuição aproximadamente normal, dividido por n que é uma constante. Né? Então, quando a gente divide uma distribuição por uma constante, o que acontece com a média desta distribuição? A gente vai dividir esta média por uma constante e vai dividir a variância dela por essa constante ao quadrado. Né? Isso tem uma explicação, um exemplo um pouquinho melhor, num vídeo meu sobre distribuição normal, padronização, tá bom? Que a gente já viu em aulas anteriores. Então, como que vai ficar a distribuição do P-chapéu? P-chapéu aqui é a proporção encontrada na população. Ela tem uma distribuição normal centrada no P, ou seja, na proporção populacional, e variância P vezes 1 menos P dividido por N. Então, você vê que esse Pzinho aqui sem chapéu, se trata da proporção encontrada na população, tá bom? É uma constante. E esse P chapéu é uma variável aleatória. São os valores que a gente encontra, é a proporção que a gente encontra numa amostra, né? Porque
quando a gente está falando de uma proporção que a gente conta na amostra, cada vez, dependendo das pessoas que você sorteia, você cada vez tem uma proporção diferente, né? Então, por isso que ele é uma variável aleatória. Então, ele tem uma distribuição, chamada distribuição amostral de P-chapéu. Né? Então, diante desse resultado, eu peguei lá aqueles mesmos exemplos e fiz aqui. Então, P-chapéu, naquele caso, vai ter uma distribuição normal. Aqui a gente sabe que essa aproximação ainda não é muito boa, porque o N é muito pequeno. Então, ele teria um P-chapéu de distribuição normal 0,1, centrado na proporção populacional, e variância 0,045. Com N igual a 10, ele continua centrado sempre no 0,1 na proporção populacional, né? Agora a variância já cai, ou seja, à medida que a minha amostra cresce, a minha variância diminui. Né? Quando a minha amostra já é de 150, a minha amostra aqui vai para 0,009. Aqui deve ter um erro porque está o mesmo valor daqui, tá bom? Depois eu vou ver certinho. E quando n igual a 1000, ele cresce ainda mais com 0,0009. Então aqui a variância já é bem a menor de todas. Então quanto maior o meu n, menor a minha variância. Sempre centrada no valor P, que é a proporção da população. Então vamos ver um pouquinho melhor como é isso. Então temos aqui um intervalo de confiança, certo? Vou falar aqui como que a gente vai construir esse intervalo de confiança. Temos que o P-chapéu, vamos utilizar esse resultado, tem uma distribuição normal centrada no P populacional com variância P, 1 menos P, dividido por N. Né? Então a gente sabe que quando a gente tem uma distribuição normal, a gente vai pedir auxílio aqui da distribuição normal padrão para calcular essas áreas que estão aqui, certo? Então por isso que eu coloquei este gráfico. Né? Uma coisa interessante que a gente precisa saber é o seguinte: a variância é P vezes 1 menos P dividido por N. O desvio padrão desta distribuição é a raiz desta variância. Né? Esse desvio padrão possui um nome específico. Neste caso, ele chama erro padrão populacional. Certo? Então, é o desvio padrão. E o nome desse desvio padrão ele tem um nome específico, que é o erro padrão populacional, de uma proporção aqui no caso. Então, eu vou pegar este valor e tirar a raiz quadrada. Esse é o erro padrão populacional, certo? Isso vai ajudar ali nas contas, porque na hora da padronização a gente divide pelo desvio padrão, né? Neste caso, pelo erro padrão. Então, como que eu calculo uma probabilidade deste P-chapéu? Então, a probabilidade desse P-chapéu estar entre A e B é igual a uma porcentagem que a gente pode escolher. Então, eu vou pegar essa desigualdade aqui. A é menor que P-chapéu, que é menor que B, vai ser igual a uma porcentagem. Certo? Como que eu posso calcular essas probabilidades? A gente já viu em aulas anteriores que a gente precisa utilizar a padronização dos dados. Como que eu padronizo? Eu pego o valor, diminuo pelo P, né, pela média, nesse caso aqui é o P, e divido pelo desvio padrão, neste caso aqui é o erro padrão populacional. Certo? Então, vou fazer, nessa desigualdade, vou fazer isso aqui com todos os valores. Certo? Então, quando eu faço isso aqui com esse Azinho, eu vou encontrar um valor Zzinho 1, ou seja, um valorzinho lá na distribuição normal padrão, né? E esse P Zzinho 1 é menor que esse P chapéu menos P, dividido pelo erro padrão, que é menor do que esse Zzinho 2 aqui, um segundo valor lá no meu erro padrão, certo? Para tirar esse valor no denominador, eu vou multiplicar todos esses aqui dessa desigualdade pelo desvio padrão sigma p, certo? Multiplicando aqui todo mundo por sigma p, eu corto esse sigma com sigma p que eu vou multiplicar aqui, certo? E vou encontrar Z1
sigma P é menor que P chapéu menos P, que é menor que Z2 menos sigma P. Né? Seguindo aqui, para tirar, vou passar esse P chapéu, quero tirar esse P chapéu aqui do meio, certo? Então, como que eu faço isso? Subtraio P chapéu de todos os elementos aqui. Então, pego Zzinho 1, sigma P menos P chapéu. Aqui, como eu subtraí por menos P chapéu, acaba cortando, então sobra menos P. E Z2, sigma P menos P chapéu. Agora eu quero, ficou esse valorzinho aqui, esse menos. Eu não quero esse menos, eu quero tirar esse menos. Então, eu multiplico tudo por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, esse Z1 sigma P fica menos Z1 sigma P, menos P chapéu vira P chapéu. E aqui menos P vira P, e Z2 sigma P menos P chapéu vira P chapéu menos sigma 2 mais sigma P, certo? Se eu pegar esse Z2 e igualar ele, colocar como se esse sigma 2 for o valor espelhado de Z menos 1, né? Se for o valor espelhado de Z1, então menos Z1, eu tenho que a probabilidade de P estar entre P chapéu menos Z1 sigma P e P chapéu mais Z1 sigma P é igual a uma certa probabilidade. Né? Nós vamos ver que isso não é exatamente uma probabilidade, porque esse Pzinho aqui sem chapéu, ele é, na verdade, um valor, uma constante. Né? Ele é uma proporção populacional. Então, ele é uma constante e a gente vai ver com um exemplo como que isso funciona. Então, aqui eu chego ao meu intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, coloquei 95% aqui não, mas o intervalo de confiança de uma porcentagem qualquer que eu escolha está entre P chapéu menos um Zzinho, né, um valor aqui vai depender da minha confiança, sigma P, né, vezes o erro padrão, e P chapéu mais Z vezes o erro padrão, certo? Então, partindo agora para um exemplo, para ficar um pouco mais claro, nós temos aqui um exemplo de um intervalo de confiança a 95%. Nós sabemos que 40% da população é a favor de um projeto, ou seja, nós já lemos a mente de todo mundo, somos super poderosos e sabemos que 40% da população é a favor do projeto A. Então, se eu fizer amostras de 100 pessoas, ou seja, se eu for lá nessa população que tem milhões de pessoas, 40% a favor do projeto A, essa proporção que eu for encontrar, ela vai estar centrada no 40 e com variância 0,0024, certo? Porque aqui n igual a 100, certo? Construindo esse intervalo de confiança, nós temos, aqui primeiro eu vou calcular o erro padrão, deu a raiz disso aqui, que é 0,4899, e o intervalo de confiança a 95%, eu vou construir da seguinte forma, certo? Eu vou aqui na minha tabela da distribuição normal padrão e vou encontrar um valorzinho de tal forma que entre menos E e mais E eu tenha 95%. 95%. Por que isso? Porque eu escolhi um intervalo de confiança de 95%. Se eu tivesse escolhido 90%, eu escolher esse intervalo precisa ter 90% e assim por diante, certo? Então, se eu for aqui no valor 1,9, certo? 1,96. Observe 1,96, 006 e 1,96. Então, aqui é a segunda casa decimal. Então, eu tenho esse valor aqui, 0,025 ou 2,5%. Sendo assim, eu peguei esse valorzinho de Z, né, 1,96. Então, essa áreazinha aqui tem 2,5%. Essa área aqui menos que, né, como a distribuição normal padrão é simétrica, então os valores menores que menos 1,96, temos aqui 2,5% da informação.
Então, como aqui tem 2,5%, aqui tem 2,5%, ou seja, somado 5%, o meio entre menos 1,96 e mais 1,96 na distribuição normal padrão, eu tenho 95% da informação. Né? Então, aqui, esse meu pezinho está centrado no 0,40 e esse intervalo aqui esse intervalo que eu encontrei é entre 0,304 e 0,496, né? Esse intervalozinho aqui, 1,96 vezes 0,4899 é o que a gente chama de margem de erro, tá bom? Então, a margem de erro para mais, para menos, está mais ou menos aqui 10%, né? 9,6% a margem de erro deste exemplo, né? Observe que aqui a gente sabe a probabilidade, a proporção de pessoas na população que é a favor do projeto. Então, o que isso quer dizer mais ou menos? Que 40% está aqui. Agora, o meu P-chapéu é a proporção na amostra. As minhas amostras aqui são de tamanho 100, certo? Então, a minha proporção, quando eu vou lá, cato 100 pessoas, pode ser que eu pegue exatamente 40%, como copiando a proporção que está na população. Mas pode ser que dê um pouquinho mais, um pouquinho menos que 40%. Né? Então, meu P-chapéu pode ser 45%, e aí eu vou construir um intervalo de confiança. Observe que esse intervalo de confiança aqui, ele contém o valor verdadeiro, o 0,40. Né? Pode ser que dê menos que 0,40, pode ser 0,33. Então, a ideia, claro que se a gente sorteia de uma população onde 40% é a favor do projeto A, a gente espera que a proporção que a gente encontra, caso a minha amostra seja bem feita, seja uma amostra aleatória, onde todo mundo tem a mesma probabilidade de sair na amostra, a gente espera que a proporção encontrada na amostra, nessa amostra de 100, seja próxima à proporção encontrada na população. Né? Então, quando eu construo um intervalo de confiança, esse intervalo de confiança vai conter o valor verdadeiro, que é o 0,40. Né? Observe. Mas pode ser também, aqui no caso o meu P-chapéu tem 0,52. Neste caso, que ele tem 0,52, ele não contém o valor verdadeiro, observa. Ou seja, em 5% das vezes que eu fizer esse experimento, suponha que eu faça esse experimento milhares de vezes, 1 milhão de vezes. 5% das vezes eu não vou encontrar, eu vou fazer um intervalo de confiança que não contém o valor verdadeiro, que é o 0,40. E 95% das vezes, por isso que o intervalo de confiança aqui é de 95%, 95% ele vai conter o valor verdadeiro. Né? O que acontece na prática é que a gente não conhece esse P. Então vamos ver aqui um exemplo. Suponha que numa amostra de 400 pessoas, ou seja, o tamanho da minha amostra aqui é 400, encontramos 60% de pessoas favoráveis ao projeto da prefeitura. Crie um intervalo de confiança de 95%. Então, observe aqui que, neste caso, o intervalo de confiança é 95%. Qual o intervalo que eu coloquei aqui de confiança? É o P-chapéu. O que é o P-chapéu? É a proporção que a gente encontrou na amostra. A proporção que a gente encontrou na amostra foi 60%. Menos um Z, né, que vai combinar com esse 95%, vezes SP. Você vê que aqui eu não coloquei mais o sigmazinho minúsculo P. E P-chapéu mais o Zzinho vezes SP. O que é esse SP? Você lembra do erro padrão populacional? O erro padrão populacional ele é baseado na proporção populacional, ou seja, nesse P aqui. Né? Não é no P-chapéu, é no P, é só P, que é a proporção da população. Só que, na prática, a gente não sabe a proporção que está na população. É exatamente o que a gente quer descobrir. Né? Na verdade, a gente nunca vai saber, porque aqui a gente está fazendo uma amostra. A gente só vai saber a proporção que está na amostra. A proporção da população não tem como saber. Então, a gente vai substituir o nosso erro padrão populacional pelo erro padrão amostral.
O erro padrão amostral é exatamente a mesma coisa do erro padrão populacional, só que no lugar de usar o P, que é a populacional que a gente não tem, a gente vai usar o P chapéu. Nesse caso aqui é o 60, o 0,60, tá bom? Porque esse valor é aproximadamente o erro padrão populacional, tá bom? Então, agora, para um intervalo de confiança de 95%, eu preciso um Zzinho que tenha 2,5% para cá e 2,5% para cá. A gente já viu como que faz esse cálculo e a gente sabe que é o menos 1,96 e o mais 1,96, né? Porque entre esses dois valores nós temos 95% da informação. Então aqui já temos todos os valores. O P chapéu, que é 0,60, a gente consegue calcular o nosso erro padrão, aqui a amostral, que é 0,024495, né? Substituindo os valores aqui P chapéu e N. O intervalo de confiança vai ficar 0,60 menos 1,96, porque a gente descobriu aqui, né, por conta do 90, porque a gente escolheu o intervalo de confiança de 95%, vezes o nosso erro padrão, né? Este aqui, 1,96 vezes o erro padrão, é a margem de erro, certo? Então, o intervalo de confiança de 95% é de 52,2% e 64,8%. Então, como que eu interpreto esses dados? Significa que, se eu fizesse essa pesquisa várias vezes, milhares de vezes, o intervalo de confiança construído, 95% das vezes, ele conteria o valor verdadeiro, o valor, a proporção populacional, aquela proporção P que a gente quer descobrir, né? Esse aqui é um desses intervalos, certo? Então a gente construiu este intervalo, vários outros intervalos construídos da mesma forma, 95% deles conteria o valor verdadeiro. Então, em resumo, nós temos o seguinte: o intervalo de confiança vai ser calculado da seguinte forma: a gente vai colocar o P chapéu menos o Zzinho. O Zzinho vai depender do intervalo de confiança escolhido. Aqui eu coloquei 95%, mas podem ser outros, vezes o erro padrão amostral. O erro padrão amostral calcula-se desta forma, né? E a gente vai escolher aqui o Zzinho de acordo com o intervalo de confiança escolhido. Obrigado.